Olá, pessoal. Então, na videoaula de hoje, dando continuidade falando sobre ângulo de vetores, eu fiz essa pequena pausa para a gente discutir como obter o ângulo de um vetor sabendo o seu cosseno, tá? Na última videoaula eu expliquei isso utilizando a tabelinha dos ângulos notáveis e agora eu vou explicar um pouco sobre a utilização da calculadora científica, tá bom? Então, eu coloquei aqui. Imagina que você tem que o cosseno de um ângulo é raiz de 2 sobre 2. Eu quero saber que ângulo é esse, que se eu calcular o cosseno dele, o resultado é raiz de 2 sobre 2. Tá? A gente vai fazer isso utilizando nossa calculadora científica. Antes de mais nada, é importante falar que esse ângulo ele é obtido fazendo o arco cosseno do raiz de 2 sobre 2. É como se fosse a nossa operação inversa, tá? Se o cosseno do ângulo é raiz de 2 sobre 2, então para obter o ângulo, eu calculo o arco cosseno desse raiz de 2 sobre 2. E o arco cosseno de raiz de 2 sobre 2 é a mesma coisa que cosseno menos 1 de raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, arco cosseno de raiz de 2 sobre 2 é igual a cosseno menos 1 de raiz de 2 sobre 2. É a mesma coisa. Tá bom? Então, antes de mais nada, na utilização da calculadora científica, eu tenho aqui uma calculadora Cássio, mas é equivalente em todas as calculadoras, a utilização é parecida. Tá bom? Então, antes de você calcular o ângulo, né, dado lá o seu cosseno, e a gente quer calcular, saber o valor desse ângulo θ, antes de calcular o ângulo θ, eu preciso saber, eu quero θ em graus ou em radianos. Tá? Por quê? Porque eu vou pegar minha calculadora científica e, ao apertar o botão mod duas vezes aqui, aparecem as opções do que eu quero no ângulo. Deg, rad e gra. Tá? Aí você tem que ter cuidado para não se confundir, porque esse gra não é de graus. Esse gra é de grados, tá? Então, a tradução, né, para quem não conhece aí o inglês, graus é o degrees, tá? E radianos é radians. Então, quando você olha na sua calculadora científica, essa opção deg significa degrees, então é a opção graus. Se você quiser em graus, você vai ter que selecionar essa opção. Se você quiser em radianos, você seleciona a opção rad. Então, você escolhe se você quer o seu ângulo em graus ou em radianos. No nosso exemplo aqui, eu vou selecionar primeiro a opção graus. Então, eu vou selecionar a opção deg. Tá? Então, o deg, eu tenho que apertar o número 1 da minha calculadora. Então, eu vou lá na minha calculadora, apertar o número 1. E aí, agora, as contas que a gente fizer vão ser em graus. Né? Então, a conta que a gente tem que fazer, o que diz nosso papel, é calcular o cosseno a menos 1 de raiz de 2 sobre 2. Então, vou vir aqui na minha calculadora, tá? Como é que eu encontro o cosseno a menos 1? Tá? Em cima do cosseno está aqui escrito cosseno a menos 1. Então, eu vou apertar o Shift, tá? E o cosseno, que aí aparece aqui no meu visor, lá, o cosseno a menos 1. E vou inserir entre parênteses raiz de 2 sobre 2 é raiz de 2 dividido por 2, não é isso? Então, raiz de 2 sobre 2, fecha parênteses e aperta igual. E o resultado está aí, 45, ou seja, em graus, o meu ângulo obtido é 45 graus. Isso significa que o cosseno de 45 é quem dá a raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, eu achei que o ângulo é 45 graus. Eu poderia ter achado em radiano também. Aqui a gente já sabe diretamente que 45 graus é a mesma coisa que π sobre 4 radianos. Tá bom? Mas a gente poderia ter achado em radiano. Só perceba uma coisa antes de mais nada. π sobre 4 radianos, se eu for na minha calculadora e dividir o π por 4, dá esse númerozão aí, 0,785, etc. Vou anotar esse número aqui, só por uma curiosidade. 0,78539, assim por diante. Tá? Então, olha só. Vamos calcular o ângulo agora em radiano. Observe, vou pegar minha calculadora, vou apertar o botão mod duas vezes,
Vou escolher o número 2, radiano. Então, vou lá, vou apertar o número 2, radiano. E agora eu vou selecionar a opção Shift, cosseno, para ele aparecer o cosseno a menos 1. E vou inserir o que a gente está querendo calcular, o cosseno a menos 1 de raiz de 2 sobre 2. Então, vou inserir agora raiz de 2 dividido por 2 entre parênteses. Apertei o OK, deu exatamente 0,785, que era o que a gente já previa. Quando eu dividi π por 4, deu 0,785 e assim por diante. Ou seja, deu π sobre 4 radianos. Só que ele não escreve o π, né, como 3,14. Então, ele pega e já divide por 4, por isso que o resultado aparece esse númerozinho aqui. Legal? Então, é assim que se faz. A mesma coisa se aplica ao seno. A diferença no seno é que, em vez de você apertar o Shift e o cosseno aqui para ele aparecer o cosseno a menos 1, se for dado o seno de um ângulo, por exemplo, foi dado o seno de um ângulo é igual a 1 meio. Eu quero saber que ângulo é esse. O ângulo vai ser o arco seno de 1 meio. E o arco seno de 1 meio é a mesma coisa que seno a menos 1 de 1 meio. E para calcular isso, eu posso fazer a mesma coisa na calculadora. Que ângulo vai ser esse? Se eu quiser fazer o cálculo em graus, pego a minha calculadora, aperto o botão mod 2 vezes, seleciono a opção 1, que é graus, está escrito em inglês. Então, vou na minha calculadora, aperto o botão 1. Agora sim está em graus. E aí eu vou calcular Shift seno a menos 1. E entre parênteses eu coloco a fração que está aqui. É seno a menos 1 de 1 sobre 2 de 1 meio. 1 dividido por 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 dividido por 2 e fecho parênteses. Tá? Então, ficou assim a minha expressão, olha lá no visor, seno menos 1 de 1 sobre 2, 1 dividido por 2, aperto igual, e deu 30, portanto, como eu selecionei a opção grau, o meu ângulo aqui é de 30 graus. Em radianos eu posso passar já mentalmente, eu sei que isso aqui é a mesma coisa que π sobre 6 radianos. Tá? E aí eu poderia ter calculado também em radianos da mesma maneira. Só passar a calculadora para radianos. Beleza? Então, essa aula foi bem curtinha, só para poder explicar a utilização da calculadora científica para calcular o arco cosseno ou arco seno, né? Então, para obter o ângulo que a gente deseja obter. Tá certo? Bons estudos a todos e até a próxima videoaula.